Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da EBD Inovadora para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Dando continuidade ao nosso estudo, análise, pré-aula do livro de Lucas, que é o trimestre que nós estamos estudando, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 2. Lucas 2, o nascimento do Filho do Homem. A nossa lição de hoje, ela traz 3 objetivos que nós vamos buscar alcançar ao expormos esta aula para os nossos alunos. O primeiro objetivo é celebrar o nascimento do Salvador prometido. O segundo objetivo, compreender que Jesus é Deus, feito homem para nos salvar. E o terceiro objetivo, compreender a simplicidade do nascimento de Jesus como um gesto de doação completa. Meus amados irmãos, lição de número 2, Lucas 2, estamos estudando o capítulo de número 2 de Lucas, o nascimento do Filho do Homem. Texto áureo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2 e o versículo de número 11. Verdade prática, Jesus se fez filho do homem a fim de que os seres humanos pudessem ser filhos de Deus. Glória a Deus. É bem possível que o capítulo 2 seja a parte mais conhecida e querida do Evangelho de Lucas. Ele permite entrever a infância de Cristo até os 12 anos, pois o resto da infância e juventude é ocultada, e não sabemos com precisão o que lhe ocorreu até os seus 30 anos, que é quando se supõe que o Filho do Homem inicia o seu ministério. O nosso primeiro ponto, nós vamos tratar justamente sobre isso, o nascimento de Jesus. O primeiro subponto deste ponto, o decreto de César, Lucas capítulo 2, versículo 1, nos diz da seguinte forma: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E aqui, meus irmãos, nós vemos Lucas cuidadoso, meticuloso, detalhista. Ele vai então, como ele mesmo fala, ele vai contar essa história da vida de Jesus desde o início. E ele pega justamente aqui sobre esse decreto de César. E o decreto era feito de 14 a 14 anos. Era realizado um censo pelo governo romano para fins militar e fiscal. Então, onde todo varão, todo homem, ele tinha que retornar à terra dos seus antepassados, a sua terra, para fazer essa contagem dos bens, essa contagem militar, essa contagem fiscal, das suas propriedades, das suas terras. Então, Lucas, ele pega, irmãos, aqui, porque é algo muito importante. Lucas informa que nos dias próximos do nascimento de Jesus, César Augusto publicou um decreto convocando todos ao recenseamento. Olha o que o comentarista coloca, meus irmãos. Deus usou esse censo para levar José e Maria a percorrer quase 130 quilômetros, fazendo assim com que a profecia anunciada por Miqueias se cumprisse. Miqueias capítulo 5 e o versículo 2. Louvemos ao Senhor, pois seus planos não podem ser frustrados. Aí fica a pergunta, meus irmãos, como foi que deu tudo certo? A cada 14 anos, o governo romano ele fazia esse recenseamento, que tinha ali um fim militar e fiscal. E justamente nesse período são os dias próximos ao nascimento de Jesus. Olha que curiosidade, deu tudo certo, deu tudo perfeito. Porém, meus irmãos, é muito importante você compreender aqui e também repassar para os seus alunos que não foi coincidência. Não é que a cada 14 anos o governo romano fazia esse recenseamento e aí deu certinho, houve ali uma coincidência com o nascimento de Jesus. Não, na realidade, tudo está no controle de Deus. Nós vemos aqui o controle de Deus. Para quê? Para que justamente se cumprisse a profecia que o profeta Miqueias falou acerca de Jesus.
Então, Miqueias, ele havia profetizado, o profeta Miqueias havia profetizado sobre esse momento. Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: E tu, Belém Efratas, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Glória a Deus. Então, Miqueias havia profetizado que Jesus ele viria de Belém de Judá. Porém, Jesus ele estava com seus pais, José e Maria, estava em Nazaré, Nazaré da Galileia, que ficava aproximadamente 130 quilômetros longe de Belém, de Judá. Então, como iria se cumprir essa profecia, Jesus estando lá? Então, Deus, como está no controle de todas as coisas, Ele usa esse momento, Ele usa esse recenseamento para conduzir José, Maria e Jesus até o local aonde Miqueias havia profetizado. Glória a Deus. Então, tudo está no controle de Deus. A nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, tudo está nas mãos de Deus, sob o controle de Deus. E há outro fato interessante aqui, porque quem deveria ir para participar desse recenseamento era somente os homens. Não era necessário Maria ter ido, Maria participar, não era necessário. Então observe que Deus está no controle de tudo e faz com que Maria também vá. Porque se vai só José, a profecia não iria se cumprir. Jesus ia nascer lá em Nazaré. Porém, Miqueias havia falado que era de Belém que iria sair. Era de Belém de Judá que iria sair o Messias. Olha só como Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, esse decreto de César, Deus utiliza disso, porque Deus tem todo o controle nas suas mãos, e é importante saber, não foi coincidência, Deus permanece com a história, o controle da história nas suas mãos. Glória a Deus. O segundo subponto nos fala, o menino nasceu. Lucas capítulo 2 e o versículo 7 nos diz da seguinte maneira: E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Um acontecimento tão grandioso, tão esperado, havia uma grande expectativa na vida de cada judeu, porque eles sabiam, eles haviam recebido a promessa, os profetas haviam falado desse dia que o Salvador viria, Isaías profetizou sobre isso, e havia essa expectativa na mentalidade do povo judeu, aguardando o Messias. E quando a profecia se cumpre, que Jesus nasce, que o menino nasce, aí olha que contradição. A expectativa que todos estavam ali aguardando, esperando, ela entra em choque com o que Lucas ele informa aqui, que não havia lugar para ele na hospedaria. O recenseamento trouxe ali uma grande multidão para que viesse, né, fazer esse registro, se cadastrar ou renovar esse cadastro, nessas informações. Por conta da exigência do governo romano, a cidade toda estava repleta de gente, né, de todos os lugares que tinham ido ali para fazer o recenseamento, e ali no meio nasce Jesus, porém não houve lugar para eles. O Filho do Homem poderia vir em majestade real, nascer em um palácio com poder, autoridade, mas ele se fez o mais pobre dos seres humanos, pois nasceu em um estábulo envolto em faixas. O lugar era ao mesmo tempo o mais humilde e o mais sagrado, pois o Filho de Deus nascia em Belém da Judéia, conforme o profeta havia predito. Este é o fato central de toda a história. Jesus nasce conforme tudo aquilo que os profetas haviam falado. E nós vemos aí Deus no controle de todas as coisas. O fato mais importante, o acontecimento mais importante da história, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que iria salvar o seu povo dos seus pecados, que iria resgatar o homem e conduzi-los à presença de Deus, que ia dar oportunidade de salvação para o ser humano. Então, mas quando ele vem, não há lugar para ele. E aqui nós vemos também duas situações. Primeiro, o nascimento de Jesus revela aqui a sua humildade,
como o comentarista coloca, ele poderia ter escolhido uma família de nobres, uma família rica, nascer num palácio, mas todo esse contexto que nós vemos aqui, revela a humildade do Salvador. Ele vem realmente já nos dando uma lição de humildade, né? Trazendo para nós essa lição. Essa é a primeira coisa que nós observamos aqui. A segunda situação que nós observamos aqui é a rejeição da humanidade, é a rejeição humana. Como Lucas diz, não havia lugar para ele na hospedaria. Então, eu estou esperando a salvação, eu estou aguardando a manifestação do Filho de Deus, e quando ele se manifesta, eu fecho a porta, não tem lugar para Jesus. E nós estamos vivendo isso. Jesus, ele veio, quer nascer no seu coração, quer nascer no coração do seu aluno. Você, professor, pode passar isso para o seu aluno. Jesus já veio, quer morar na nossa vida, no nosso coração, mas o ser humano continua fechando as portas e não há lugar para Jesus em muitos corações. Por isso a palavra de Deus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Jesus continua batendo na porta, mas existem muitos corações que estão fechados para o Filho de Deus. O nosso terceiro subponto, irmão, nós vamos ver os anjos e os pastores. Lucas, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Era comum, nessa época, nesse contexto, que o nascimento do filho de um rei fosse celebrado com festividades públicas, mas o anúncio do nascimento do príncipe da paz foi feito a um grupo de pastores, em meio à noite, de modo esplendoroso, por um anjo e corais celestiais. Como nós falamos aqui, Jesus ele nasceu de uma forma simples, de uma forma muito humilde, porém, há em torno do seu nascimento eventos grandiosos, eventos gloriosos, acontecimentos sobrenaturais. Tudo isso revelando que Jesus é o Filho de Deus. Então, o seu nascimento foi algo extraordinário, algo muito especial. Nós vemos o anjo ali anunciando. Havia ali naquelas regiões pastores que passavam a noite no campo, guardando os rebanhos, guardando as suas ovelhas. E neste momento, Jesus ele nasce e o anjo aparece a esses pastores e vão anunciar o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus. E há algo aqui, meus irmãos, muito interessante, o fato do anjo parecer aos pastores, porque na Bíblia, Jesus ele é conhecido como o bom pastor. Há uma analogia de que Deus é o bom pastor. Em Salmo 23 nós vemos isso. Deus é o bom pastor. Nós podemos dizer que Jesus é o bom pastor. Ele fala que ele é o bom pastor porque ele dá vida pelas ovelhas. Então, nada mais coerente do que os anjos se apresentarem justamente para os pastores que aguardavam, que guardavam os seus rebanhos nas vigílias da noite, guardavam as suas ovelhas. Então, Deus revela, Deus, o bom pastor, revela para aqueles pastores que o sumo pastor havia nascido, né? Que Jesus, o bom pastor, que daria vida pelas suas ovelhas, ele nasceu. É muito coerente o nascimento do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, o bom pastor, bendito seja o nome do Senhor. As hostes celestiais louvam a Deus cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, ao anunciar o Salvador do mundo, que veio restaurar a paz e os relacionamentos corrompidos pelo pecado, seja entre a humanidade e Deus, do indivíduo consigo mesmo e entre os seres humanos. Que nascimento glorioso foi esse? Os pastores estão no campo, os anjos primeiro revelam, né, falam com Maria, depois o anjo aqui aparece aos pastores e junto com o anjo parece um coral, né, de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas. Que nascimento glorioso foi esse, o nascimento de Jesus? Tudo provando para mim, para você, para os seus alunos, para quem ainda não professa a fé, para quem ainda não crê em Deus, não crê em Jesus como Filho de Deus,
que não foi um nascimento qualquer, não foi um nascimento simples, foi um nascimento glorioso. Os anjos cantando, os anjos reconhecendo, os anjos exaltando, porque Jesus é o Filho de Deus, Ele é o príncipe da paz, Ele é o bom pastor. Tudo envolvendo esse nascimento comprovam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho do homem, que Ele nasceu para que nós pudéssemos então ter acesso a Deus. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos pela sua graça. Ele morreu para que nós pudéssemos viver pela sua graça e bondade. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos lá para o segundo ponto, circuncisão e apresentação. O primeiro subponto deste ponto, consagração de Jesus. Lucas capítulo 2, o versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Fica claro que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, nasceu sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, e foi, portanto, sujeitado às exigências da lei. Ele cumpriu tudo que a lei exigia, porque ele nasceu sobre a lei, e ele vai cumprir essa lei, ele vai cumprir a exigência da lei, para então resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mas ele vai obedecer e cumprir toda a lei estabelecida por Deus através de Moisés. O autor também dá realce à viagem dos pais de Jesus, a fim de consagrá-lo ao Senhor. Ao chegarem ao templo, são saudados por duas pessoas extraordinárias, os idosos e devotos Simeão e Ana, que fazem declarações proféticas acerca da criança. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, mais uma vez, a consagração de Jesus e a confirmação, através de atos proféticos, através de palavras proféticas, declarações proféticas acerca de Jesus, acerca do Messias. E seus pais tiveram um papel muito importante nisso, porque eram homens, eram pessoas piedosas, tementes a Deus, que cumpriam a lei de Deus. E por isso, então, eles vão cumprir na vida de Jesus sua consagração, sua circuncisão, sua apresentação, tudo aquilo que a lei determinava, eles vão cumprir. E nós vemos aqui algo interessante, que são as palavras proféticas, que Simeão e Ana vão proferir, declarações proféticas, tudo isso envolvendo o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, que comprova, então, a sua deidade, a sua divindade, o seu nascimento extraordinário. O segundo subponto da nossa lição, deste segundo ponto, nos diz assim, o cântico de Simeão. Lucas capítulo 2, o versículo 28, nos diz da seguinte maneira, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Lucas é o único evangelista que apresenta a pessoa de Simeão, evidenciando que ele era justo no que tocava a lei, devoto na forma de viver a religião, tinha um coração que estava voltado para as esperanças messiânicas e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, Lucas ele registra alguns fatos interessantes acerca de Simeão. Ele já era um senhor idoso, piedoso, temente a Deus, que observava a lei de Deus, vivia a lei de Deus, e pelo que nós lemos no texto, com certeza, ele sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou para ele, ou transmitiu uma palavra para Simeão, que ele não morreria enquanto não visse a salvação, enquanto não visse o Filho de Deus. E Simeão, ele se pegava a essa esperança de poder contemplar a salvação. Eu acredito, meus irmãos, que o Espírito Santo tenha revelado, apesar de nós não vermos isso na Bíblia, mas eu deduzo, eu faço aqui uma conjectura de que, assim como João Batista não conhecia que Jesus era o Messias, e Deus fala para ele, olha, aquele que eu indicar, aquele que eu te falar, esse daí vai ser
o Messias, você vai conhecer. E quando Jesus se aproxima de João Batista, Deus revela para ele, e ele declara, olha, esse é o Filho de Deus, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu deduzo que, com certeza, da mesma forma, também Deus, através do Espírito Santo, revela para Simeão, né? E diz, olha, tu não vai morrer enquanto tu não vê aí a salvação, né? Não vê o Filho de Deus, a esperança para Israel. E Simeão, ele guardava aquilo no seu coração. E nós vemos que quando Maria leva Jesus ao templo para ser apresentado, que ele pega Jesus ali, ele faz essa declaração linda, né? Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Então a gente deduz aí, ele já sabia, Deus já havia falado para ele e se cumpre ali na vida dele. Então, o que chama a atenção aqui também é a sua vida piedosa e cheia do Espírito Santo. O louvor de Simeão evidencia que Jesus é a salvação para todos. O texto é claro ao mostrar que a salvação em Jesus não é somente para a nação de Israel, mas sim para todas as nações. Então, meus irmãos, tem aqui alguns fatos importantes que a gente precisa analisar. Muitas pessoas acreditam, né, e ainda hoje existem pessoas que pensam assim, não, a salvação veio para os judeus não receberam, né, e por eles terem rejeitado, e aí passou para a igreja, passou para nós. Mas, na realidade, no Cântico de Simeão, nós observamos aqui que no seu cântico, Simeão ele vai falar sobre isso. E ele vai trazer luz a esse tema e nós vamos compreender que não, que a salvação é para toda a humanidade. Jesus, ele trouxe a salvação para todo ser humano. Agora, é claro, os judeus rejeitaram? Sim. E se eles não rejeitassem, nós não teríamos salvação? Teríamos. Por quê? Nós vemos no Cântico de Simeão que Deus ia concretizar o seu plano de salvação, começando por Israel e assim alcançando todas as nações. Como Israel ele rejeita, a igreja também tem essa missão, né, de pregar o evangelho, de levar a salvação. Mas é muito importante você, professor, passar para o seu aluno que a salvação de Cristo, a salvação de Deus, através de Jesus, é para todos os povos, para todo ser humano. E aí a gente pode ver que Simeão traz uma revelação missionária. Nós vamos ver aqui, entender que a salvação é para toda a humanidade. A salvação não era somente para os judeus, mas para todos, a partir dos judeus. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso terceiro subponto deste ponto, a profetisa Ana. Lucas capítulo 2, versículo 36, que nos diz da seguinte maneira: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em idade, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Lucas agora acrescenta as ações de graça de outra representante da religião judaica. Nada mais se sabe a respeito dela, senão aquilo que lemos nos versos 36 e 37. Não havia profeta algum durante séculos, de modo que é digno de nota que Deus levantara essa profetisa. O autor evidencia que Ana não deixava o templo, comparecendo constantemente nos atos religiosos, como jejuns e orações, práticas que podiam ser realizadas de maneira individual ou comunitária, indicando uma vida disciplinada. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, como nós já vimos na lição passada, que depois do profeta Malaquias, houve ali um período de aproximadamente 400 anos, onde não se havia uma profecia, um ato ali profético, uma mensagem profética da parte de Deus. Mas Lucas, ele vem falar aqui sobre a profetisa Ana, pela sua dedicação a Deus, pela sua vida de serviço a Deus. Eu acredito que não tanto por mensagem profética, por profetizar, mas muito mais pela evidência da sua fé naquele tempo. Ela não se afastava do templo, estava sempre ali nas reuniões de oração, nas reuniões de jejuns,
na prática religiosa mesmo, estava ali sempre reunida com a congregação, ou individualmente, ela não se afastava, né, das reuniões ali do templo. Então, com certeza, Lucas vai destacar Ana por essa vida piedosa, essa vida temente a Deus, né, e que ela, através da palavra de Deus, ela vai anunciar a vinda do Messias. Ela está ali no templo, quando ela vê Jesus sendo apresentado, Simeão fazendo ali as declarações proféticas acerca de Jesus, né, trazendo ali um cântico inspirado, ele era cheio do Espírito Santo. Com certeza, o Espírito Santo inspira aqui Simeão, e ele começa a cantar, começa a falar, trazer palavras proféticas acerca de Jesus, acerca do Messias, e Ana, então, ela vai pegar essas palavras e ela vai sair anunciando o Messias aos que aguardavam a sua vinda. Então, nesse sentido, eu acredito que Lucas, ele coloca ela nessa categoria, né, de profetiza, porque ela vai sair profetizando, ou levando essa mensagem do Messias para aqueles que estavam aguardando a sua vinda, aqueles que estavam nessa expectativa. Que Deus, que Jesus, ele venha também transbordar o nosso coração de alegria, de fé, e que nós possamos ter a mesma atitude que Ana teve, de sair propagando, divulgando, pregando, levando a mensagem de Deus, a mensagem do Messias, falando a todo mundo, a todos os povos, a todas as nações, que o Messias virá, que nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos lá então para o nosso terceiro ponto da nossa lição, a infância de Jesus. Primeiro subponto, o regresso a Nazaré. Lucas capítulo 2, o versículo 39, que nos diz da seguinte maneira: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Lucas completa essa parte da sua narrativa com a volta de José e Maria para Nazaré. O destaque é a infância de Jesus, apesar de não termos detalhe a respeito do seu desenvolvimento. Jesus foi ao mesmo tempo filho de Deus e filho do homem. Não há dúvida aqui, meus irmãos, acerca da natureza de Jesus. A Bíblia diz que habitava em Jesus as duas naturezas, a humana e a divina. Então Lucas, ele tem o cuidado de registrar aqui isso e revelar para nós de forma bem simples, bem clara, como nós vimos na lição anterior. Ele teve esse cuidado de pesquisar, de organizar, de detalhar, de fazer ali a sua pesquisa minuciosa, começando, como ele mesmo declara, desde o início, né? Organizando os acontecimentos, os testemunhos, as suas pesquisas, as suas consultas. Então, quando ele coloca na sua narrativa, revelando que Jesus é o Filho do homem, ele está tratando justamente da natureza humana de Jesus. Filho do homem é a natureza humana. E quando ele trata de Filho de Deus, ele está se referindo à sua divindade. Então nós vemos isso, e é importante nós compreendermos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Lucas, ele traz aqui algumas informações, né, focando na infância de Jesus, a ida de Jesus saindo ali de Nazaré para ir para Belém, para se cumprir o que o profeta Miqueias havia falado, e após o nascimento, todos aqueles acontecimentos que não havia lugar para eles, o cântico de Simeão, de Ana, então a família de Jesus agora vai retornar para Nazaré. Irmãos, e aí não tem muita informação sobre o restante da infância de Jesus, e alguns ficam conjecturando, né, tentando descobrir o que aconteceu, mas não há necessidade. E é importante você frisar com o seu aluno, frisar na sua classe, que tudo aquilo que é necessário para a nossa compreensão, para a nossa salvação, está revelado na palavra de Deus. E aquilo que não está, é porque Deus sabia que não seria necessário. Então, o que aconteceu dos 12 aos 30 anos na vida de Jesus? Se a Bíblia não revela, mas
não tem problema, porque o que está revelado é suficiente para nós. É importante você tranquilizar o coração do seu aluno. Aí o segundo ponto, o segundo subponto, meus irmãos, o menino entre os doutores. Lucas capítulo 2, e o verso 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Anualmente, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, pois os judeus tinham a obrigação de comparecer a cada uma das grandes festas. Jesus sempre acompanhava seus pais, e em certo dia, depois de o terem perdido na festa, ele foi encontrado no templo, ouvindo e fazendo perguntas acerca da lei aos escribas ali reunidos. Ao encontrá-lo, sua mãe lhe perguntou, com uma leve censura, por que lhes tinha causado tanta aflição. A resposta indica que ele já estava consciente da sua missão divina. Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus ele está com seus pais em Jerusalém e, ao retornarem para sua casa, eles, achando que Jesus talvez estivesse entre os familiares, eles não procuram Jesus e estão em viagem, retornando para a sua casa. Quando eles percebem e sentem a falta de Jesus, eles retornam para Jerusalém em busca de Jesus, que nessa época estava com 12 anos de idade. E ao retornarem, após procurar Jesus, eles vão encontrar Jesus no templo, conversando com os doutores. E aqui é um fato muito interessante, porque nós vemos aqui todo o conhecimento, a sabedoria de Jesus, e outra coisa interessante é a consciência que ele tinha da sua missão. Quando Maria, quando seus pais questionam Jesus, por que você fez isso, trazendo preocupação? Jesus era uma criança, então seus pais ficaram muito preocupados com seu sumiço, com a sua ausência. Então Jesus ele fala, ele traz essa palavra para os seus pais: olha, vocês já deveriam saber que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. E irmãos, imagine só, uma criança com 12 anos de idade expressando isso para os seus pais, e revela para nós o tamanho da sua consciência. Ele já tinha consciência da sua missão, ele já tinha consciência daquilo que ele precisava fazer, daquilo que ele ia fazer. E nós vemos Jesus ali justamente fazendo isso, questionando, perguntando, respondendo ali juntamente com os doutores da lei acerca das coisas de Deus, acerca das coisas do Pai, interrogando, sendo interrogado. Então, olha só a consciência de Jesus, não é? Ele no meio dos doutores traz essa revelação para a gente, que Jesus desde cedo ele já sabia, tinha consciência da missão que lhe aguardava, da missão que Deus havia dado para ele. E para nós é importante isso também, nós temos essa consciência. Às vezes nós estamos na casa de Deus e não temos nem a consciência do porquê estamos ali. Estamos na frente do trabalho, mas nós não temos essa consciência da missão, da responsabilidade, do compromisso. Mas Jesus, ele tinha essa consciência, e nós vemos isso na resposta que ele dá para os seus pais, na resposta que ele dá para a sua mãe ao ser questionado. Vamos lá, meus irmãos, terceiro subponto deste ponto: e crescia Jesus. Lucas capítulo 2, o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O menino Jesus crescia fisicamente, mas também espiritualidade e inteligência. Mesmo criança, seu agir, seu proceder e seu falar eram sábios, bem refletidos e apropriados. Jesus tinha excelentes dons e era cheio de sabedoria, o que significava que desde cedo era temente a Deus e guardava seus ensinamentos, na exata medida que sua maturidade, ainda infantil, lhe permitia alcançar. Lucas, ele tem, irmãos, aqui o cuidado, ou uma preocupação em revelar acerca dos primeiros anos da vida de Jesus, dos acontecimentos que envolvem essa fase.
E o mais importante que ele coloca aqui é o crescimento saudável de Jesus. Jesus crescia como uma criança comum, uma criança normal. E Lucas, por ele ser um médico, conhecer com certeza de anatomia, conhecer a ciência, conhecer do corpo humano, então ele fala, olha, Jesus crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia em graça. Era um crescimento normal, tudo estava dentro do que Deus havia planejado. Jesus estava crescendo, se desenvolvendo e, à medida do seu crescimento, ia crescendo também e era visto por todos, né? Pelos homens, a sua sabedoria, o seu desenvolvimento, a sua inteligência, sua estrutura física e também a sua espiritualidade e inteligência. Então nós vemos aí que Jesus ele está sendo preparado, né, no decorrer dos anos e o seu desenvolvimento está sendo ali normalmente, está acontecendo para que assim ele possa cumprir a sua missão. E aí fica para nós também aqui essa palavra, né, para nós não ficarmos ali estagnados, não ficarmos parados, mas nós termos também esse crescimento, crescer em sabedoria, crescer em graça, crescer em conhecimento. A nossa vida precisa disso, a nossa missão depende disso, a nossa igreja depende disso, do nosso crescimento saudável, espiritualmente falando, crescer em conhecimento e em graça diante de Deus e diante dos homens. E Lucas, ele vai narrar isso acerca do crescimento de Jesus. O versículo 40 e o 52 transmite a mesma ideia e declaram que Jesus crescia espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Fato comprovado pela visita ao templo. Fisicamente era como um menino de 12 anos, mas deixou atônitos os estudiosos pelos grandes conhecimentos demonstrados acerca das Escrituras. Espiritualmente, ele possuía o testemunho íntimo de que era Filho de Deus, o Messias esperado. Glória a Deus. Vamos lá para a nossa aplicação pessoal. A aplicação pessoal nos diz assim: o Filho de Deus, Criador e sustentador de tudo, veio ao mundo e sequer houve um lugar para ele na estalagem. Há lugar para ele em sua vida? O comentarista aqui encerra, né, com essa pergunta, trazendo ao nosso coração que na vinda de Jesus, na sua época, não houve lugar para ele. E hoje, há lugar para ele na sua vida, há lugar para ele no seu ministério, há lugar para ele na sua família, há lugar para ele no seu coração. Fica a pergunta aqui para nós analisarmos e para nós refletirmos. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós chegamos aí ao final da nossa lição de hoje e eu quero agradecer a você que ficou conosco até o final desse vídeo e convidá-lo para você estar conosco nas próximas pré-aulas aqui na Escola Bíblica Dominical, no canal da EBD Inovadora. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério e olha, deixa eu pedir ajuda para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, acione o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo e curta, comente, compartilhe e vamos juntos aí construir uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Deus abençoe a todos, graça e paz. A gente vai fazer logo os agradecimentos. Nesse vídeo, eu esqueci de pôr no início, mas tu põe no início, tá? Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Nós, em nome da equipe da EBD Inovadora, nós queremos agradecer todos os nossos irmãos que estão conosco, que estão inscritos no nosso canal. Nós chegamos aí ao número de 2.000 inscritos. Graças a você, nós estamos avançando, estamos crescendo, alcançando mais vidas, alcançando novas cidades, novos estados. E o nosso objetivo é alcançar o Brasil com a palavra de Deus. E você é aquele que está conosco, que está nos ajudando a conseguir essa marca. Então, muito obrigado ao Senhor nosso Deus e a todos os nossos irmãos que estão conosco a cada lição,
toda semana, acompanhando os vídeos, acompanhando as nossas dinâmicas das lições. O nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos e vamos continuar. A nossa meta agora, 3.000 inscritos para o nosso canal. Nos ajude, compartilhe e vamos juntos construir uma EBD de sucesso em nome de Jesus. Graça e paz a todos.